Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes: o princípio de mentalismo, o princípio de correspondência, o princípio de vibração, o princípio de polaridade, o princípio de ritmo, o princípio de causa e efeito, o princípio de gênero. Explicaremos detalhadamente cada um destes princípios nos próximos módulos. Mesmo assim, faremos agora uma breve explicação sobre cada um deles, para facilitar o entendimento. O princípio de mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. Este princípio contém a verdade de que tudo é mente. O todo é a realidade substancial, por trás de todas as formas de manifestações e aparências, que conhecemos sob o nome de universo material. Em outras palavras, é a realidade, por trás de tudo o que tem aparência aos nossos sentidos materiais. O todo é uma mente vivente, infinita e universal. Este princípio ensina que todo o universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis de sua criação, e que todo o universo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Este princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos. A compreensão do princípio hermético do mentalismo possibilita ao indivíduo absorver prontamente as leis do universo mental e as aplicar para sua felicidade, evolução e prosperidade. O estudante ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de eventualmente empregá-la de maneira casual. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental, do conhecimento, e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da energia e da matéria. Como, e por que, todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Sem esta chave mestra, o domínio mental é impossível, e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. O princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos de existência e da vida. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora de nosso conhecimento, porém, quando lhes aplicamos o princípio de correspondência, podemos compreender muita coisa que de outro modo nos seria impossível. Este princípio é de aplicação e manifestação universal, nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos do desconhecido. O seu uso constante rasgava aos poucos o véu do desconhecido. O conhecimento do princípio de correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente, do conhecido ao desconhecido. Estudando o conhecido, ele chega a compreender o desconhecido, pois assim como é embaixo, também é em cima, e assim como é em cima, também é embaixo. O princípio de vibração. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Este princípio encerra a verdade, que tudo está em movimento. Tudo vibra. Nada está parado. Fato que a ciência moderna observa através da física quântica. E contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito.
Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo isso está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e velocidade tão infinitas, que praticamente ele está parado. Da mesma forma que uma roda que se move muito rapidamente, também parece estar parada. Na extremidade inferior da escala, estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas, que também parecem estar paradas. Entre estes polos, existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos. Tudo está em movimento vibratório. Isto se aplica, tanto nos planos de energia, que também variam em graus de vibração, quanto nos planos mentais, cujos estados mentais dependem das vibrações, e como também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. O princípio de polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio encerra a verdade que tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Ele explica os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo. Ele explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos. E que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Não há calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, indicam somente a variação de grau da mesma coisa. E que essa mesma coisa, que se manifesta como calor e frio, nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno. O mesmo princípio opera no plano mental, como por exemplo, o amor e o ódio. Dois estados mentais, em aparências totalmente diferentes, e, apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor. E todos são simplesmente graus da mesma coisa. Você compreenderá, se refletir por um momento. E o mais importante deste princípio: é possível mudar as vibrações de um estado mental para outro, assim como as vibrações de ódio em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós, e nas mentes dos outros. Muitos já tiveram experiências pessoais da transformação do amor em ódio, ou do inverso. Em resumo, a arte da polaridade fica sendo uma etapa da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento deste princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele dedicar o tempo e o estudo necessários para obter o domínio dessa arte. O princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce.
tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Este princípio contém a verdade de que em tudo se manifesta um movimento para frente e para trás, um fluxo e um refluxo. Um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo. Uma maré alta e uma maré baixa, variando entre os dois polos que existem, conforme o princípio de polaridade de que falamos anteriormente. Existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. Isto acontece em tudo no universo. Nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas, e finalmente, nos estados mentais do homem. Os hermetistas compreenderam este princípio, reconhecendo a sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ser, com o emprego de fórmulas e métodos apropriados, aplicando a lei mental de neutralização. Não se pode anular este princípio, ou impedir as suas operações. Mas podemos escapar de seus efeitos até um certo grau, que depende do domínio deste princípio. Aprendemos como empregá-lo, ao invés de sermos empregados por ele. Devemos nos polarizar, até o ponto em que desejamos. E então, neutralizamos a oscilação rítmica pendular, que tende a nos arrastar ao outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de domínio próprio, executam isto até um certo grau, mais ou menos inconscientemente. Mas o mestre o faz conscientemente e com o uso da sua vontade, atingindo um grau de equilíbrio e firmeza mental, quase impossível de ser acreditado pelas massas populares, que vão para frente e para trás, como um pêndulo. Este princípio, e o princípio da polaridade, foram estudados secretamente pelos hermetistas, e os métodos de impedi-los, neutralizá-los e empregá-los, formam uma parte importante da alquimia mental. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é um nome dado a uma lei não conhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Este princípio contém a verdade de que há uma causa para todo efeito, e um efeito para toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão, não existe o acaso. Existem vários planos de causa e efeito. Os planos superiores, dominando os planos inferiores. Nada podendo escapar completamente da lei. Conhecendo a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário de causa e efeito, por meio da elevação mental, a um plano superior, devemos nos tornar causadores, ao invés de efeitos. As massas dos povos são levadas, sendo os desejos e as vontades dos outros mais fortes que as delas próprias, movendo-nas, como se fossem peões, no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam o seu gênio, caráter, qualidades e poderes, assim como daqueles que os cercam, e tornam-se motores, em vez de peões. Eles ajudam a cocriar a realidade, quer física, quer mental, ou espiritual, ao invés de serem jogados e movidos por outras vontades e influências. Empregam o princípio, ao invés de serem seus instrumentos. Os mestres obedecem à causalidade dos planos superiores, mas ajudam a governar nos planos inferiores. Neste princípio está um tesouro do conhecimento. O princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino.
Tudo tem o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Este princípio encerra a verdade de que o gênero está manifestado em tudo, que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto acontece não só no plano físico, mas também no plano mental e espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. O princípio de gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. Todas as coisas machos têm também o elemento feminino. Todas as coisas fêmeas têm o elemento masculino.